terceiro bloco, nós vamos para a pergunta do professor Getúlio, nesse terceiro bloco. Vamos nessa, tempo na tela. Vamos lá. A minha pergunta é simples. O pastor Marcos falou que não há nenhuma vantagem, mas como o pastor Marcos pode falar isso? Se o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 3, essa é a minha pergunta. Eu vou ler novamente, porque esse ponto não foi respondido. Olha só. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ele não pergunta qual foi a vantagem. Ele pergunta qual é, presente no indicativo. Isso não passou. Qual é a vantagem do judeu? O versículo 2 responde, muita e de toda maneira. Eu queria lembrar aqui, não entendendo como uma réplica, eu estou falando de vantagem instrumental, não é salvífica. Se o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para dizer que o judeu tem vantagem, isso já é no Novo Testamento, depois que Jesus morreu na cruz e tudo. Como é que o irmão consegue dizer, diante dessa clareza, que não há vantagem instrumental? Se Paulo, usado pelo Espírito Santo em Romanos 3, versículo 1 em Deus, ele pergunta qual é a vantagem do judeu, e ele responde muita e de toda maneira. Como é que eu vou negar essa clareza? A minha pergunta é simples. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Pastor Marcos Quintanilha. A minha resposta é a resposta do texto. O texto, ele explica. Existe um contexto. Lendo Romanos 3, Paulo ele faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde. Qual é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Aí no versículo 2, muita, em primeiro, porque muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, a primeira vantagem de um judeu em relação ao gentio não é porque ele é judeu, não é porque ele vem da nação de Israel. É porque a nação de Israel recebeu a palavra de Deus, a Torá. Deus escolheu essa nação para, através dela, trazer Jesus. Deus teve todo um cuidado com essa nação. Os oráculos de Deus, a palavra de Deus foi confiada a essa nação. Então, Paulo ele começa a discriminar e mostrando. Muitas de em toda maneira, porque, primeiramente, a palavra de Deus foram confiada a eles. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Claro que não. Porque Deus foi fiel. Deus tinha um propósito e ele cumpriu o que ele prometeu. Entendeu? Então, a vantagem do judeu em relação ao gentio é porque a palavra de Deus veio através deles. O próprio Jesus falou que a salvação veio pelo judeu. Então, o judeu, a nação de Israel, ela serviu com o propósito de trazer os oráculos de Deus. E ele termina no livro de Malaquias, o último livro da Bíblia. A partir dali é com a igreja. Então, o judeu ele tem vantagem sobre o gentio porque a palavra de Deus veio por eles. Toda a historicidade bíblica está relacionada com o povo de Israel. Então, eles têm vantagem sobre nós nesse quesito. Mas, a partir do Novo Testamento, como o texto que eu li, que o reino de Deus seria tirado deles e ser entregue a outro povo. O reino de Deus, eu queria ressaltar isso, não são palavras minhas, é a palavra que está escrito lá em Mateus 21, o próprio Jesus falou, o reino de Deus seria tirado do judeu e entregue a outro povo, os gentios, conforme está também em João 3, em João no capítulo 1. Ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que é mais importante? Pertencer à nação de Israel ou ser filho de Deus? Ter uma carteirinha de nacionalidade hebraica, falar hebraico, ou ter no seu DNA espiritual a ascendência em Cristo, ou ser remido pelo sangue do Cordeiro. Ou melhor, ter o selo de Deus, que o selo de Deus e só pode ter o Espírito Santo quem nasceu de novo. Interessante essa questão, que Jesus tem um encontro com um ótimo judeu, alguém que era um sábio em Israel, que era Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus pensando que ele valia alguma coisa. E Jesus chega para Nicodemos e diz,
é necessário você nascer de novo. Porque tudo que você sabe, sua nacionalidade, seu conhecimento, isso não vale de nada. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus foi tirado da nação de Israel. Não tem como refutar isso, está no texto. Quem duvida disso, lê Mateus 21, que eu falei aqui. Lá você vai ver, Jesus falou que o reino de Deus seria tirado da nação de Israel e entregue a outro povo. E esse povo, a característica desse povo, não é a nacionalidade. Não é porque pertence a uma nação ou outra, mas porque tem no seu DNA o selo de Deus. É porque nasceu de novo. Não é porque tem uma circuncisão, mas porque é nova criatura. Amém? Eu tenho uma pergunta que vem lá dos espectadores. Quem faz essa pergunta é o pastor Jalves. E eu quero começar essa pergunta com o professor Getúlio. Comente em 2 minutos. Em 2 minutos, a pergunta do nosso espectador. Pesca e natureza, natureza. A pergunta dele está na tela. Responda a pergunta para o nosso espectador. A pergunta é, então Deus deserdou Israel, eles não fazem mais parte do pacto abraâmico? Sério? Realmente, essa pergunta tem que fazer mesmo para o pastor Marcos. Por quê? Porque o pastor Marcos não respondeu os textos que eu coloquei. Deus disse que Israel não deixaria de ser nação. Está lá em Jeremias 31, que a gente leu. O trono de Davi literal que Deus prometeu em Lucas 1:30 também não foi respondido. E a vantagem que o apóstolo Paulo disse que Israel tem, que o povo judeu tem. Olha só o que ele falou assim, não, a vantagem é porque a palavra de Deus foi confiada a ele. Não importa o porquê, é vantagem. Pelo amor de Deus, é vantagem, não pode negar isso. E a vantagem que o povo tem, né, não é só por causa das palavras. O apóstolo Paulo responde muita e de toda maneira. Ele começa primeiramente porque a palavra de Deus foi confiada, ou seja, existem mais outras vantagens. E que vantagens são essas? A que eu citei das promessas do Antigo Testamento. Bênção nacional, terra, um rei sentado no trono. É isso, são essas vantagens. Isso não tem nada a ver com salvação. O irmão, fez uma mistura, querendo insinuar que eu quis dizer que o fato de ser judeu já está salvo. Eu falei aqui na abertura que salvação é arrependimento, confissão e abandono dos pecados. Isso não tem nada a ver com função instrumental. São coisas absolutamente distintas. Salvação só através do sangue de Jesus. Quem é que vai negar isso, né? Então, esse é o ponto. Beleza. É isso aí, senhores. E agora nós vamos aqui, o pastor Marcos Quintanilha também vai comentar acerca da pergunta do irmão. A pergunta eu vou ler para o senhor. Então, Deus deserdou Israel? Eles não fazem mais parte do pacto abrâmico? Olha só, a questão, o pacto de Abraão não foi com uma nação. Primeiro que Abraão não era judeu. Abraão, ele aparece na história muito antes do povo de Israel existir. Ele era descendente de Ur dos caldeus, ele não era judeu. E Deus faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção não era para Israel. A bênção passava por Israel e abençoava todas as nações. Entendeu? E qual era a bênção que Deus ia trazer através de Abraão? Jesus. Jesus é a bênção que se estende a todas as nações. Então, Israel foi apenas o canal, o caminho, pelo qual Deus trouxe o seu filho. Ele poderia ter trazido o filho dele por qualquer nação, pelos alemães, pelos franceses, mas Deus escolheu Israel. E ele cumpriu o propósito dele. O propósito de Deus de abençoar todas as nações da terra foi cumprido através de Cristo. Entendeu? Então, a bênção não era para Israel. A bênção passava por Israel. Israel também foi abençoada pela promessa que se estendeu por ela e atingiu o mundo todo. Ok? Maravilha. Vamos lá para o professor Recúlio. Faça sua réplica aí, o que foi comentado no tempo anterior. Tempo na tela. Vamos lá. Você que está me assistindo, você pode conferir na sua Bíblia que a promessa que Deus fez para Abraão foi para a sua descendência étnica e física. E Abraão tem 2 descendências. Descendências espirituais, que são as pessoas que se convertem, que têm a fé de Abraão, e os descendentes físicos.
Quem vai negar isso? Né? E onde é que está isso na Bíblia? Gênesis capítulo 15, também não foi um político que prometeu, foi o Deus que prometeu, ele fez um pacto com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 17, Deus diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou pelas metades. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: para a sua descendência tenho dado esta terra que ele estava pisando. Pelo amor de Deus, quem vai negar isso? Eu vou ler de novo. Para a sua descendência eu tenho dado essa terra. E quais são os limites geográficos dessa terra? Olha só, o versículo continua, Gênesis 15, 18. Confira na sua Bíblia. Desde o rio Egito até Eufrates. Essa promessa não se cumpriu, porque Israel ainda não possuiu plenamente essa terra. Está lá em Amós 9,15. E como é que o irmão consegue dizer que a promessa é só espiritual, se Deus disse para Abraão, vou dar para a sua descendência essa terra, e meça aí desde o rio Egito até Eufrates? Como é que eu vou espiritualizar isso aqui? Então Deus está enrolando Abraão. Esse é o ponto. E ele simplesmente não responde às perguntas. Eu quero voltar a um outro ponto aqui, que o irmão falou assim, que o judeu ele tem que se converter. Quem negou isso aqui? Quem está negando que a pessoa para ser salva tem que se converter? Absolutamente ninguém. Isso é tiro no ar. O judeu, ele tem essa promessa étnica aqui da terra que não tem nada a ver com salvação, gente. Não estamos falando isso. A gente precisa ler primeiro os pressupostos do outro, entender, para poder atacar aquilo que a pessoa talvez esteja dizendo. Nunca disse aqui que o fato de as pessoas judeus ser etnicamente judeu e descendente de Abraão, isso já garante salvação. Qual foi o dispensacionalista que falou isso? Absolutamente nenhum. Isso é um falácia de espantalho. Né? Outra coisa, quando o irmão diz que o reino será tirado, mas o reino foi tirado provisoriamente. Porque em Romanos 11, 25, diz que Israel, o endurecimento foi em parte até que a plenitude dos gentios seja cumprida. Olha só, Romanos 11, 25, confira na sua Bíblia. Tá. Espera aí que eu perdi o texto aqui. Mas, em Atos, capítulo 1, Jesus ressuscitou, levou 40 dias com os discípulos, né, falando sobre o reino, e antes de partir, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, em Atos, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que os discípulos perguntaram ao Jesus ressuscitado. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Olha só a resposta de Jesus. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Ou seja, Jesus não disse, não tem reino nenhum para ser restaurado, não. Jesus disse que não era dar conta deles quando isso aconteceria. Seria uma ótima oportunidade para Jesus dizer, não, vocês não entenderam nada, eu ressuscitei, levei 40 dias aqui falando sobre o reino, e agora vocês me perguntar quando é que vai restaurar o reino em Israel? Jesus não negou isso aqui, era uma chance para Jesus dizer, olha, a igreja substitui Israel, acabou, mas ele não fez isso, ele disse, não vos pertence saber quando isso vai acontecer. Vocês perceberam? Então, o que é que acontece? O nosso irmão, nosso pastor Marcos, ele tem uma teologia de espiritualizar tudo aquilo que a Bíblia diz claramente. É Jesus afirmando e eles negando. Então, eu queria reafirmar uns pontos aqui. Não foi respondido Jeremias 31 em diante, que disse que Israel não deixaria de ser nação. Não foi respondido o Lucas 1,32, que o trono de Davi, Deus daria a Jesus, né, e o trono de Davi era literal, e Deus disse em Salmo 89, não alterarei a promessa, então não tem como alterar. A gente não pode negar essa clareza. Né? É uma promessa, é uma instrumentalidade que não passa. Agora, isso torna Israel mais importante do que as pessoas? Não, já vou repetir, nós somos iguais em importância, mas somos diferentes em funções. No céu, tem os querubins, os serafins, os arcanjos, mas todo mundo está lá, nenhum é menos salvo ou mais salvo do que o outro. Então, o irmão confunde unidade com importância. A Bíblia diz que nós todos somos um, mas temos funcionalidades diferentes. Então, o irmão está confundindo funcionalidade instrumental com salvação. Algo que eu não disse em momento nenhum. Tá? É Romanos 11, 25. Não sei se é 25, deixa eu dar uma olhada aqui. Romanos 11, 25. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel. Isso precisa ficar claro. Até que a plenitude dos gentios
tenha entrado. Ou seja, o endurecimento foi em parte, não foi todo Israel que rejeitou Jesus. Com a pregação de Pedro, se converteu 3.000 almas. O irmão falou do novo pacto, mas quando... Ok, beleza. Então, parando aqui o tempo do professor Getúlio, agora para pastor Marcos Quintanilha. Chegou aquele momento, essa é a última etapa do terceiro bloco, é a última pergunta do pastor Marcos Quintanilha. De tempo na tela, todo seu. É contigo, pastor Marcos Quintanilha. Bom, a minha pergunta está relacionada a 2 textos da Bíblia. O primeiro texto é o texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: o filho de 8 dias, pois, será circundado, todo homem em todas as vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. E o 13, para completar, ele diz: com efeito, será circundado o nascido na tua casa, e o comprado com seu dinheiro estará na minha aliança em vossa carne por aliança perpétua. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo é o versículo que está no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 48, que diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circundado todo homem, e então chegará a celebrá-la. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A grande questão que a gente está colocando aqui é que eu defendo que é a cerne da teologia da substituição é que Deus não trabalha com nacionalidades. Esse é o cerne. Deus não está preocupado com nacionalidade. O fato de alguém pertencer a uma nação, isso não faz diferença nenhuma para Deus. Né? Então, a minha pergunta seria o seguinte: tanto no texto de Gênesis 17, 12, quanto no texto de Êxodo 12, 48, o que é o importante aqui? É a questão da raça. A minha pergunta ao professor Getúlio é justamente essa. A importância que é a raça. Deus está levando em consideração a raça da pessoa para poder participar da antiga aliança? É esse o cerne? Eu queria deixar essa pergunta para ele. Gênesis capítulo 17, verso 12, e o outro texto que eu coloquei é Êxodo 12, 48. E a pergunta: o cerne da questão aqui é a raça? Deus está exigindo a questão da raça aqui, de alguém pertencer a alguma nação? No final, eu quero fazer uma pergunta para os dois. Não é uma pergunta para cada, é uma pergunta para os dois, tá bom? Pastor Marcos, professor de teologia, leciona em faculdade. Professor Getúlio também é um professor de teologia, né? E eu, claro, também. Sem mais exibicionismo, vamos em frente aqui atrás. O que vocês estão rindo? E eu quero mandar um abraço para o espectador do YouTube. Compartilha essa live. Você, carinhosamente, aqui é abraçado pelo Arena Apologética. Meu amigo Ronaldo Lima está viajando. Ele foi mudar de estado para outro. Agora ele é baiano, tá bom? Ele já falou comigo. E aí, painho, como é que tá? Tudo bem? Ele já falou comigo nesse naipe, só para você ter uma ideia. Bem, senhoras e senhores, vamos em frente aqui atrás da gente. Você ouviu aí a pergunta do pastor Marcos Quintanilha. E eu quero perguntar para o nosso amigo aqui, Getúlio. Entendeu a pergunta? Tempo na tela para o Getúlio. O tempo é todo seu. O pastor Marcos me perguntou se ali o fator raça está sendo como um critério. A pergunta é: quem disse que está? Quem disse que em todas as passagens do Antigo Testamento Deus está colocando o critério de raça como funcionalidade instrumental? Não. Quem tem que responder essa pergunta é quem diz isso. Agora, eu queria ler para você que está me ouvindo também, queria que você conferisse na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. É o mesmo Deus que tratou do assunto que o pastor Marcos estava mencionando, né? É o mesmo Deus. Só que aqui agora é outro assunto.
Olha só, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos grandes, terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu chegaste ao Egito, desterrando as nações e os teus deuses. É uma pergunta retórica. O texto está dizendo que essa instrumentalidade só aconteceu com Israel. Eu vou repetir de novo que a pergunta do nosso irmão, pastor Marcos, pressupõe que a gente está dizendo que em tudo no Antigo Testamento, Deus está colocando a raça como acima de qualquer coisa. Primeiro, vou repetir, nós somos iguais em importância, só somos diferentes em função. O que é que Israel é diferente das outras nações em relação à sua funcionalidade, às promessas? A salvação é uma só, mas a promessa é diferente. O que é que Israel tem? Terra, bênção nacional e um rei sentado no trono. É só isso. As bênçãos terreais que Deus prometeu para Israel, para a descendência de Abraão, lá em Gênesis 15, que eu li, meça essa terra aí, é do rio Egito até o Eufrates, eu vou dar para a sua descendência. Essas bênçãos não é para a igreja. A bênção da igreja é celestial. Então é isso. Então, é uma coisa que não é legal. Então, o nosso pastor Marcos, sempre na sua tréplica, ele fala o que eu nunca disse. Porque para ser judeu, para ser salvo, não precisa ser judeu, basta aceitar Jesus. Quem negou isso aqui? Ninguém, não estou negando isso, eu estou afirmando que os judeus possuem instrumentalidade, eleição instrumental, e eu provei em Romanos 3:1. O apóstolo Paulo disse que eles têm muitas vantagens e elas começam no Antigo Testamento. Essa é a minha resposta. Sem mais delongas, nós vamos para a réplica. Tempo na tela. Olha só, eu apresentei 2 textos aí, o professor Getúlio. Apresentei 2 textos. O primeiro texto de Gênesis 17, verso 2 diz: o filho de 8 dias, pois será circundado, todo homem em vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro. Porque naquela época poderia-se adquirir escravos. Né? Você tinha os descendentes da sua família, mas se você quiser, compraria um escravo de outra nação, e aí ele teria que passar pelo mesmo processo. Aí o texto diz assim: o nascido da casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Será circundado o nascido na casa e o comprado por dinheiro. Estará na minha aliança, em vossa carne, por aliança perpétua. O que o texto está dizendo? Que, independentemente, se você pegar uma pessoa para fazer parte da antiga aliança, ele poderia ser tanto um judeu nacional, alguém da descendência de Jacó, como também uma outra pessoa de outro povo, de outra nação. Deus não faz distinção. E uma vez que essa pessoa era adquirido, ia passar pelo processo da circuncisão, ele agora entraria na aliança, ele agora seria o que os judeus chamam de prosélitos. E ele teria todos os direitos legais que qualquer judeu, ele seria considerado um judeu. O outro texto, ele vai na mesma direção. O texto de Êxodo 12:48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circundado todo homem, e então chegará a celebrar. E será o natural da terra, mas nenhum incircunciso como era. Será como o natural da terra, quer dizer, aquele estrangeiro que foi na sua casa e foi circundado, ele agora passou a ser o natural da terra. Isso, todos os 2 textos, interessante, que esse texto está no Antigo Testamento. Não existe nenhuma diferença para Deus em pessoa pertencer à nação de Israel ou não. Logo no Antigo Testamento, Deus já deixava claro isso. Não, Deus não está preocupado com a sua genética, se você vem de Israel, não tem diferença nenhuma para Deus. O que havia de diferença é que no Antigo Testamento, o foco de Deus, o reino de Deus, estava com a nação de Israel. A nação de Israel era detentora da palavra de Deus.
O espírito de profecia caminhava com o povo de Israel. Mas o texto que eu li, eu queria que eu ler novamente esse texto para mostrar que a teologia da substituição ela é bíblica e ela se afirma em diversos textos. O texto de Mateus 21, 43, o próprio Jesus falando: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado uma outra nação que dá os seus frutos. Então, o reino de Deus agora não tem mais nada a ver com a nação de Israel. O reino de Deus agora está com a igreja, porque a Israel rejeitou a Cristo. Israel não cumpriu as alianças. Então, agora, esse povo é o povo que dá fruto, e o fruto do Espírito Santo. Né? Então, fica claro e evidente, tanto no Antigo quanto no Novo, que a questão de nacionalidade nunca foi projeto de Deus. Ser de Israel ou não ser, não faz diferença nenhuma. O importante, conforme Gálatas 6,16, o importante é ser nova criatura. E isso é tão translúcido, tão claro, que fica difícil até alguém tentar refutar isso. Tem diversos textos. Eu poderia ficar aqui horas e mais horas mostrando o texto, aonde que fica patente que o reino de Deus, que a palavra de profecia, o espírito de profecia, está com a igreja. Israel agora está numa posição como todas as demais nações. Não quer dizer que Deus rejeitou as pessoas de nacionalidade de Israel. Não. A questão é que elas agora precisam, para receber o reino de Deus, elas precisam aceitar a Cristo. Somente através de Cristo. E aí é uma questão interessante. Você pega o rabino mais famoso de Israel. Se ele quiser o reino de Deus, ele vai deixar de ser rabino e ele vai passar a ser igreja. Porque qualquer pessoa que se converte a Cristo passa a ser igreja. Não importa a nacionalidade dela. Ela não precisa mais cumprir aqueles rituais. Né? O judaísmo é hoje uma seita, como qualquer outra seita. O judaísmo não detém mais o reino de Deus. O reino de Deus foi entregue à igreja. A igreja é que é o oráculo de Deus para esse tempo. Amém? E agora eu tenho uma pergunta para os dois. Beleza, senhoras e senhores? Eu tenho uma pergunta e eu vou dar 2 minutos para cada um. 2 minutos para o pastor Marcos, 2 minutos para o professor Getúlio. Então, eu vou começar pelo pastor Marcos Quintanilha. Pastor Marcos Quintanilha, responda para nós qual é a relevância e como deve ser vista essa aplicabilidade no contexto Igreja ser distinto de Israel. Tempo na tela para o pastor Marcos Quintanilha. A primeira questão que se mostra relevante, saber a distinção entre Israel e igreja, é saber o que é o evangelho. Se você souber de fato o que é o evangelho, você vai entender que o evangelho ele não faz distinção de nações, de nacionalidade. O evangelho foi dado para o mundo todo. E não importa de que nação a pessoa pertence. Outra questão, a nova aliança, o Novo Testamento, é o que interpreta o Antigo. Se você não tiver essas bases de interpretação, você não vai compreender toda a palavra de Deus. Quem interpreta o Antigo Testamento é o Novo, porque é Jesus que é o caminho, Jesus que é o intérprete da palavra. Em diversas ocasiões, ele falava, não está escrito isso, isso? Eu, portanto, vos afirmo. Quer dizer, ele fazia uma releitura do texto do Antigo Testamento a partir dele. E isso trazia muita dificuldade para os fariseus e os judeus da época. Os apóstolos, eles fazem essa releitura. João, quando vai escrever o Evangelho de João, ele é uma paráfrase do Bereshit. Ele diz, no princípio era o verbo. Que princípio? O Bereshit. Ele pega o livro de Gênesis e faz uma aplicação segundo a Cristo. Jesus, então, é o viés hermenêutico da Bíblia. E essa compreensão a gente só vai desenvolver a partir do entendimento da diferença do que é Israel e do que é a igreja. Outra questão,
É importante compreender essa distinção para você entender o livro do Apocalipse. Porque a linguagem simbólica do livro do Apocalipse é denominada Israel, mas você sabe que o contexto ali é a igreja. Beleza. As promessas que eram ditas para Israel foi transferida para a igreja. É isso aí. Tamo junto. Beleza, reverendo. Reverendo pastor Marcos Quintanilha, que tem o meu carinho, o meu respeito, assim também como está sendo conquistado o meu coração por este homem de Deus, professor Getúlio. Eu quero agora estender a pergunta para o professor Getúlio. Quero perguntar se há necessidade de fazer uma repetição ou se está suficiente a vez que fiz. Pode repetir a pergunta, por gentileza. E aí, Sim, pois sim, não. A minha pergunta consistia na seguinte questão. Qual é a relevância da aplicabilidade? Os senhores conseguem entender? Como eu devo compreender a relevância dessa aplicabilidade? Ou seja, de compreender um Israel distinto de Deus. O que isso tem de produtivo positivamente? O que isso tem de relevante para a construção de um projeto holístico de Deus? Como que eu devo encontrar valores positivos a compreender essa distinção? Israel e igreja como partes distintas. Uma pergunta imparcial, não sou a favor nem do pastor Marcos Quintanilha e nem do professor Getúlio. Eu sou a favor do meu público que está aqui assistindo no YouTube. Se eles disserem que é a favor do gato, eu estou com eles. Shalom é a última participação e depois disso nós nos despedimos com oração. Vamos lá, tempo na tela, Getúlio. O tempo é todo seu. Manda ver. Qual é a relevância? A relevância é que Deus não é um político que faz uma promessa de um jeito e vai cumprir de outro. Ele chegou para Abraão em Gênesis 15 e disse: eu vou dar essa terra para a sua descendência. Meça aí. Isso precisa se cumprir. Amós 9,15 diz que não se cumpriu. Depois de Jeremias 31, que o pastor não respondeu, Deus disse: olha, Israel não vai deixar de ser nação. Salmo 89, ele disse: olha, não vou alterar o que saiu dos meus lábios. Vai sentar um descendente físico no trono de Davi. E o anjo confirmou em Lucas 1,32. Essa é a relevância. É o cumprimento do que Deus fez. Agora, é algo impensável Deus fazer promessas nacionais para Israel, enrolar o povo e espiritualizar e cumprir na igreja. Isso é algo impensável. Isso seria pior do que os políticos do país. Tá? E uma coisa aqui interessante é que eu concordo com o irmão que a igreja agora está fazendo esse papel, mas quando ela foi arrematada, a Israel retoma o seu trabalho aqui, com os 144 mil, as duas testemunhas, que é outro assunto. Mas quem é que confirma isso aqui na Bíblia? Em Atos 14, Atos 15:14 diz assim: Simão relatou como primeiro Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas que está escrito: depois dos gentios, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi. É a Bíblia que diz que depois do período dos gentios haverá uma tratativa à nação de Israel para que haja os cumprimentos nacionais. Então essa é a relevância, porque toda a promessa que Deus fez para nacionais para Israel, Deus enrolou o povo porque ele se cumpriu espiritualizando na igreja. O pastor Marcos chegou ao ponto de dizer que quando a gente ora, venha o teu reino, é porque o reino já está aqui, então para de orar. Se o reino já está dentro de mim, eu não posso orar o Pai Nosso, venha o teu reino. Isso é algo impensável. É isso que dá ficar espiritualizando os textos da Bíblia, claro como água. Ok, acabou o tempo. Eita glória. Senhoras e senhores, eu quero agradecer aqui a participação do pastor Marcos Quintanilha e do professor Getúlio. 1 minuto para as considerações finais para ambos. 1 minuto. Professor Getúlio, comece. 1 minuto. Não tenho mais nada para dizer. Considerações finais. Eu não tenho mais nada para dizer. Tá claro, os textos todos que eu citei continuam de pé. Que Deus disse que Israel não deixaria de ser nação, ele não está mentindo. Ele disse: eu não alterarei o que saiu dos meus lábios, em Salmo 89, valia aqui. Nada disso foi tratado. Eu só vou acrescentar mais um texto. Salmo 105, versículo 7, diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão sobre a terra. Lembrou-se da aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de geração.
a qual aliança fez com Abraão e seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, a Israel aliança eterna. Se você juntar tudo isso, todas as promessas nacionais, bênção, terra e um rei sentado no trono, as bênçãos nacionais que Deus prometeu para Israel, disse que Israel nunca deixaria de existir. O apóstolo Paulo chega em Romanos 3:1, diz que há vantagem. Eu vou negar essa clareza por quê? Não tem como não negar. Em nome de uma teologia, vamos deixar a Bíblia falar. O pastor Marcos... Amém. Amém. E pastor Marcos Quintanilha, o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Tempo na tela. Eu quero agradecer ao Elton, ao Ronaldo por esse espaço e deixar 2 versículos que, do ponto de vista prático, se expressam a teologia da substituição. É o texto que eu li de Mateus 21, o verso 43, 44, nos leva à seguinte questão: ou Jesus está certo, e aí o pastor Getúlio, com toda a sua retórica, está totalmente enganado, ou então o pastor Getúlio está certo e Jesus, nesse texto aqui, está enganado. Olha o que Jesus fala: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado uma outra nação que dê fruto. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem a pedra cair ficará reduzido ao pó. João também diz disse que ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Então fica claro e evidente que a nação de Israel passou o reino dos gentios. Amém? Deus abençoe a todos. Ok. Amém. Bem, senhoras e senhores, aqui do Arena Apologética, chegamos mais a um debate final. Eu quero agradecer aqui a esses 2 homens de Deus que vieram a brilhantar o nosso Arena com as suas participações. Venha para o Arena você também. Você pode estar entrando em contato comigo ou com o Ronaldo Lima e estar agendando o seu debate. Escolha o seu oponente, escolha a sua temática e venha aqui colocar em pratos limpos a sua convicção. Nós não estamos aqui para dizer quem é melhor do que quem, mas para gerar reflexão, porque a palavra de Deus, ela gera liberdade. Shalom, um abraço, fiquem todos com Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Obrigado aí, os espectadores, Ronaldo Lima. E aí, Painho, chegou em Bahia. Um abraço, queridos, fiquem todos com Deus, um abraço, pastor Marcos, e um abraço, professor Getúlio.